ideia desses últimos roteiros que a gente vai ter vão ser dar a vocês a experiência de mexer num sistema mais parecido com um sistema real, certo? Então, nesse projeto, qual é a ideia? Que a gente faça um sistema para lidar com informações turísticas. Então, só recapitulando. E aí, eu não sei se vocês lembram que eu comentei com vocês que quando a gente faz um sistema orientado a objetos, normalmente a gente tem várias fases nesse processo de desenvolvimento. A primeira coisa é levantar os requisitos, é ver o que é que esse sistema tem que fazer, certo? A outra fase é analisar, com base nisso que eu vi que o sistema tem que fazer, que tipos de objetos eu vou precisar. Né? Então, como é que eu modelo esse meu sistema? Quais são as classes principais que eu tenho que ter e que atributos essas classes têm que ter? Um passo posterior é, como é que eu estruturo melhor essas classes? Tipo, será que esse atributo tem que estar aqui ou ali? Que métodos cada classe tem que ter? Esse método é melhor nessa classe ou nessa outra? A que classe tem que herdar de qual classe? Esse processo a gente chama de projeto de software orientado a objetos, tá certo? Depois do projeto, a gente passa para o desenvolvimento, né, que é a programação em si. Depois do desenvolvimento, normalmente, a gente tem os testes, que às vezes podem acontecer junto do desenvolvimento também, certo? E depois a gente tem a implantação, que é quando a gente coloca as pessoas para usarem o sistema da gente, tá certo? Nessa disciplina, o foco da gente é programação, certo? É programação orientada a objetos, é linguagem de programação. A gente está aprendendo uma linguagem para poder fazer sistemas orientados a objetos. Né? E aí, não é só aprender Java, mas como é que eu faço isso numa linguagem orientada a objetos, que nesse caso é a linguagem Java. Para fazer esse roteiro, então eu fiz para vocês essa fase, fiz junto com vocês um pouco e fiz também com outras pessoas essa fase de análise de requisitos, levantamento de requisitos, análise e projeto. E aí eu trouxe para vocês já o resultado de um projeto inicial para esse sistema. Então eu pulei etapas. Por quê? Porque vocês vão ter disciplinas no curso que vão focar nessas fases. Né? Então, em modelagem de dados, vocês vão aprender mais sobre levantamento de requisitos, sobre como é que eu modelo sistemas, né? Como é que eu faço essa análise. E lá em PO, né, que vocês vão aprender sobre o projeto de software orientado a objetos. Né? Todo mundo aqui é DSI, né? Eu tenho alguém da LCC. Tu é da LCC. Pronto, em LCC, tu vai ver isso em APS. Porque a IPO de SI é o correspondente à APS de LCC. Certo? Que vai ser lá pro final do curso. Né? Em SI, os meninos já vão ver do semestre que vem. Gente, então, considerando o que a gente viu aqui, eu sugeri para vocês que esse nosso sistema de gerência de informações turísticas, ele teria uma classezinha chamada área de interesse turístico, onde nessa classe a gente tem um nome. Essa classe ela tem um nome, então toda área de interesse turístico tem um nome. Por exemplo, eu posso ter lá uma área de interesse turístico que é Trilha dos Potiguaras. E aí eu digo, é composto por esse município, esse município, esse município. Então, sei lá, Baía da Traição, Barra de Camaratuba e algum outro município que é interessante para esse roteiro turístico. Aí eu crio outra área de interesse turístico, sei lá, Praias do Litoral Norte, área Lucena. Aí eu boto lá Lucena, Baía da Traição e alguns municípios que estão relacionados a essa área de interesse turístico que eu estou focando. Ou então área de interesse turístico, sei lá, Sertão de Patos. E aí no Sertão de Patos, botei Patos e as cidades mais próximas de Patos, onde tem algum atrativo relacionado aos que tem lá em Patos também. Vocês estão me entendendo, gente, o que é uma área de interesse? Beleza. E aí eu defini que essa classe, ela teria as operações cadastrar município, get municípios e pesquisar município pelo nome dele. Tá certo? Eu defini essas 3 operações por enquanto. Ok? Tranquilo, né? E aí eu defini a classe município, com esses atributos, nome, população, atrativos turísticos, latitude, longitude, meios de hospedagem, que é desse tipo aqui, estado, site. E aí eu defini por enquanto só 2 operações, que foi cadastrar o atrativo turístico e get atrativos turísticos, que me dá a lista com todos eles. Defini uma classe abstrata aqui. Como é que eu sei que ela é abstrata pelo diagrama? Tanto porque eu falei aqui em cima, tá certo? Quanto porque eu coloquei em itálico o nome dela. Então, se minha classe está com o nomezinho itálico, ela é uma classe abstrata. Isso quer dizer que eu não consigo instanciar essa classe, eu não consigo dar um new nessa classe. Né? Eu consigo criar classes filhas delas, e essas classes aqui realmente chamam o construtor da superclasse para inicializar os atributos dela. Então, essa minha classe abstrata
Na minha classe abstrata, atrativo turístico, eu defini que ela tem nome, latitude e longitude, como chegar, site, informação de contato, e tem um método abstrato chamado getDescrição. E aí criei algumas classes que herdam dessa classe daqui, como a classe atrativo natural, a classe evento programado. Disse que tinha essa classe de geossítio que herda de atrativo natural, mas já vi depois que a gente vai ter que mudar um pouco essa modelagem. Geossítio, por enquanto, depois vai sumir. Esqueçam que existiu o geossítio por enquanto. Se eu quiser cadastrar um geossítio, ele vai ser cadastrado como um atrativo natural padrão, tá certo? Do mesmo jeito que eu poderia cadastrar uma praia como um atrativo natural padrão também, certo? Mas se eu quero explicitar que a praia, além de tudo do atrativo turístico, ela também tem esses atributos como perigo de tubarão, própria para banho, tipo de orla, então eu crio outra classe para poder representar isso daí, tá certo? E aí nessa classe eu defini algumas constantes, que foram esses tipos de orla aqui, o tipo mar aberto, o tipo pequenas ondas e por aí vai. Defini também que vocês podem criar um outro tipo de atrativo turístico, que é um evento programado, que tem tudo que o atrativo tem, mas também tem um data início, uma data fim, um tipo, um endereço, que é do tipo endereço, né? E algumas constantes também, como tipo festa, tipo feira gastronômica, e também a definição do método getDescrição, que aqui está abstrato e tem que ser desenvolvido nessas classes filhas daqui. Ok, gente? Beleza. Então, para fazer esse sistema, de forma assim, por achar mais didático, eu sugeri para vocês seguir essa ordem daqui. Criar a classe endereço, depois criar a classe abstrata atrativo turístico, depois criar a classe concreta atrativo natural, depois criar a classe praia, depois criar o evento programado, que estende o atrativo turístico, depois criar o município, depois criar a classe área de interesse turístico, e depois criar o programa principal SISTU, que é quem vai juntar tudo, né? E nesse programa SISTU, eu disse que ele vai ter um menu com essas opções: cadastrar município, cadastrar atrativo turístico, listar municípios, listar atrativos no município ou sair, tá certo? Para fazer com vocês hoje, né, já que a aula da gente tem como foco as sessões, eu vou começar justamente pela classe do menu. E aí a gente vai desenvolver, eu vou fazer uma ordem inversa, mas assumindo que vocês tentaram fazer na outra ordem, tá certo? Quem tiver alguma dúvida enquanto eu vou explicando, fica à vontade para perguntar, ok? Então vamos lá, primeira coisa, vamos criar o projeto aqui, né? Então vou criar aqui um projeto, New Java Project, SISTU SI. Nesse projeto SISTU SI, eu vou criar aqui o meu pacote, onde eu vou juntar as classes referentes ao meu projeto. Então, new package br.ufpb.dcx.sistu, por exemplo. E aí, nesse meu SISTU, eu vou ter o meu programa principal, que eu vou chamar de SISTU. Como é que eu crio essa classe? New class SISTU. Então, criei aqui uma classe principal para o meu sistema. Nessa minha classe principal, para que ela seja uma classe principal que eu consiga executar, o que é que ela tem que ter? Tem que ter o public static void main. Então, public static void main string args. Então, com isso, eu defini que ele vai ter aqui o método principal. E aí, eu disse a vocês que nesse main eu vou perguntar ao usuário qual é a opção que ele deseja, né? Então, posso ter lá o nome do sistema e sempre perguntar ao usuário a opção que ele deseja. Enquanto ele não disser que é para sair, o sistema vai perguntando a opção e vai executando essas opções, certo? Para que isso aconteça num ciclo, o que é que a gente tem que criar aí, gente? Tem que criar um while, né? E esse while vai ficar rodando enquanto alguma coisa for verdade. Eu gosto de criar variável que representa essa situação. Não é obrigado a criar assim, vocês podem usar com break, mas eu acho mais claro fazer isso. Boolean sair, por exemplo, ou então continuar, tanto faz. Então, botar aqui sair para false, e aí eu digo o seguinte, olha, enquanto não for para sair, eu vou mandar ler a opção que o usuário deseja, tá certo? Então, como é que eu faço para ler essa opção que o usuário deseja? A gente pode abrir um GOption pane da vida, né, e perguntar ao usuário a opção que ele deseja. Então, posso chegar aqui e fazer, olha, string opção é igual a JOption pane
ponto show input dialog e dizer, olha, bem-vindo, ou então, botar o nome do sistema, né? Como é que é o nome do sistema aqui? Digamos que o meu é do Litoral Norte, tá certo? Então, vou chegar aqui, sistema, Litoral Norte. Litoral Norte e Lucena, né? Porque Litoral Norte tem várias partes. Então, digamos, eu criei um sistema Litoral Norte Lucena, mas aí eu vou dizer assim, sistema Litoral Norte Lucena contra barra N, certo? Aí vou dizer, digite uma opção, 2 pontos, contra barra N também para ele quebrar, mais, e aí vou criar aqui esse string aqui embaixo, tá? O que é que eu vou botar nas opções? As opções do menu eu estou dizendo que são essas, cadastrar município, cadastrar atrativo turístico, listar municípios, listar atrativos de determinado município e sair. Então, eu vou copiar essas opções daqui e vou colocar lá naquele meu string que eu estou lendo, certo? Então, vou chegar aqui. Cadastrar município vai ser 1, boto um contra barra N aqui, mais. Aí a opção 2, cadastrar atrativo turístico, contra barra N, mais. Aqui a opção 3. Quem quiser fazer a interface bonitinha, web, mobile, fica à vontade. Mas assim, vamos começar fazendo funcionar e a gente melhora. Listar municípios, contra barra N, tal, mais. Depois, listar atrativos de um determinado município. Aí eu vou tirar esse cujo nome será lido, né? Porque precisa ter isso. Contra barra N também dentro, mais... Aqui a opção sair, certo? Fechei o string. Né? Bota aqui um contra barra N também, se eu quiser, para terminar bonitinho. E fecho. Então, fiz aqui. Criei um GOption pane que vai mostrar Sistema Litoral Norte Lucena. Digite uma opção. Aí a pessoa diz, deixa eu tirar esse parêntese aqui que ficou sobrando. Então, ele construiu esse stringzinho que vai mostrar para o usuário e vai ler essa opção que o usuário escolheu. Na hora de testar a opção, a gente pode fazer um if, vários ifs, else-ifs, ou a gente pode usar o quê? O case, né? O switch case. Já. Vamos lá. Vamos usar o case aqui. Então, vou fazer switch, na verdade, né? Vou fazer switch. O que é que a gente vai testar? A gente vai testar a opção, né? Eu vou dizer assim, testa aí a opção. Se a opção for 1, faça isso. Se não, se a opção for 2, faça aquilo. Então, eu vou chegar aqui, switch opção, tá? Quando eu faço o switch, a gente vai botando os cases, que ele sempre bota aqui alinhado, não sei porquê. Mas vamos lá. Se o case for 1, o que é que eu tenho que fazer se a opção for 1? Né? Cadastrar o município. Então, vou botar aqui um to-do. Cadastrar município. E aí, coloco o break aqui, tá? E fiz o case 1. Vou fazer agora os outros casos. Se a opção for 2, o que é que eu tenho que fazer? Vou botar um to-do, que é para me lembrar para fazer, né? Se for 2, eu vou mandar fazer o quê? Cadastrar atrativo turístico. E aí dou o break também, né? Se a opção for 3, o que é que eu tenho que fazer? To-do, listar municípios. E faço o break também. Se a opção for 4, o que é que eu vou fazer? Então, listar atrativos de um município. Então, vai ter que ter alguma coisa aqui. Boto o break também. E se for a opção 5... Pronto, essa aqui eu já posso fazer, que é rapidinho. O que é que eu vou fazer se for para sair? Isso aqui já dá para eu fazer. Sair, o que é que eu tenho que fazer se a pessoa digitou sair? Para que esse programa funcione. Eu vou botar essa variável sair para true, né? Porque aí ele termina o laço e o laço conclui. Então, eu vou botar aqui que sair. Se a pessoa digitou sair, ele vai dizer que sair é true e eu posso mandar uma mensagem para ele, o programa finalizado, não é isso? Então, eu posso botar aqui, ó, JOption pane, ponto, show message dialog, o nullzinho, e vou colocar aqui, né, programa finalizado. Até mais. Certo? Então, bye. Então, vou botar aqui. E aí, lembra do break, tá, gente?
Então, break também é aqui. Então, coloquei cada um desses casos do switch. Se quiser, a gente afasta um pouquinho, mas deixa ele aqui mesmo. Então, vamos lá. Fiz para cada caso desse, eu vou fazer alguma coisa. Só que vamos fazer o seguinte, para que a gente consiga fazer essas coisas, a gente precisa criar os objetos do nosso sistema, né? Quem é que cadastra o município? Quem é a classe responsável por cadastrar município? Oi? É na área de interesse turístico? Então, a área de interesse turístico, ela tem um nome e é nela que a gente cadastra o município, não é isso? E aí, então, para poder cadastrar o município, a gente tem que criar essa nossa classe. Só que essa nossa classe precisa de municípios, né? Então, para isso, a gente também precisa criar essa classe município, tá certo? Então, eu vou criar uma versão simplificada desse município. Aí depois a gente vai aumentando essa versão. Na verdade, vocês vão fazer isso. Vocês já fizeram ou já fizeram isso, certo? Então, vamos criar aqui um município só com o nome do município e o estado dele, tá? Como é que a gente cria uma classe dessa município? Então, a gente deixou o menu da gente pronto, agora a gente vai criar as classes que realmente vão fazer as coisas, que é onde a gente vai trocar esses nossos to-dos por elas, tá? Então, primeira coisa, vamos criar aqui a classe município. Então, vou chegar aqui, new class município. Eu vou fazer uma versão bem simplificada do município, que só tem o nome e o estado. Como é que a gente declara o atributo nome? Então, private string nome e private string estado, certo? Aí, digamos que a pessoa criou, para criar um objeto do tipo município, como é que a gente define o construtor dessa classe? Public município, né? String nome, string estado. Então, digamos, se a pessoa criou o município assim, eu digo que dis.nome é igual nome e dis.estado recebe o estado. Então, criei um construtor para essa classe. Posso fazer os gets e sets de nome e estado. Vamos lá. Public string get nome. O que é que get nome faz? Hein, gente? O que é que get nome faz? Dis.nome. O que é que get estado faz? Get estado retorna o quê? Dis.estado, certo? Por enquanto vou colocar só essas duas coisas, não vou botar nem os sets, mas vocês colocam depois. E coloca a latitude, a longitude, né? Vocês fiquem à vontade. E outro detalhe, vocês podem criar quantos construtores vocês quiserem. Um que recebe só o nome e o estado, outro que recebe o nome, o estado, a latitude, a longitude, todos os detalhes, né? Então, fica a cargo de cada um de vocês. A gente vai ver depois isso daí. Aí, o que é que acontece? Sim, vocês também vão ter que botar aqui as atrações, vai ter várias outras coisas que vocês já devem ter feito aí, mas eu não vou focar nisso por enquanto. Então, criei um município. Aí, agora eu vou criar essa classe daqui, né, que é a área de interesse turístico, que é quem guarda a lista dos municípios, certo? Me ajudem aí. Deixa eu prestar atenção, minha gente. Tá. Que, ó, tá com dúvida aí, mas depois vai ter dúvida aqui, aí vai juntar um pouco. Mas pode tirar a dúvida daí também quando a gente chegar no momento, tá certo? Mas, assim, é importante porque esse assunto, assim, exceções é um assunto que é diferente do que vocês já estavam acostumados a mexer. Mas para que a gente chegue nele, eu quero entender o que é que vocês já fizeram. Para que a gente veja onde é que a gente vai usar esse conteúdo novo que a gente vai estar aprendendo hoje. Então, é muito importante que vocês prestem atenção. Não deixem só para assistir o vídeo, depois esse vídeo não dá certo, aí pronto. Aí se arrepende que não prestou atenção na aula. Vamos lá? Vamos lá, gente? Então vamos lá. Ó, vamos criar, a gente criou aqui a classe município. Agora a gente vai criar essa classe aqui, área de interesse turístico. Então como é que a gente cria essa classe? New class área de interesse turístico. E aí, quando a gente define a área de interesse turístico, quais são os atributos que eu tenho nessa classe? Hein, gente? Quais são os atributos da área de interesse turístico? Então, lista de município. Municípios. Certo? Então, tem a lista de municípios que a gente importa. Deixa eu importar essa Java Util List. O que mais que ela tem? Private string nome, tá? A
Aqui a gente pode criar um construtor ou vários construtores. Eu vou criar 2 construtores, certo? Vou criar um que recebe tudo logo. Então, public. Como é que eu defino o construtor dessa classe? Área de interesse turístico. Melhor, vamos dar logo o nome? String nome e a lista de municípios, certo? Municípios. O que é que eu faço nesse construtor? Inicializo o nome, dis.nome recebe o nome e dis.municípios recebe os municípios. Aí digamos que a pessoa cria isso aqui, mas sem passar a lista de municípios. O que é que a gente pode fazer? Pode criar um construtor que recebe só o nome. E aí esse construtor mesmo cria uma lista vazia, por exemplo. Como é que a gente cria esse construtor? Public, área de interesse turístico. Então, aí digamos que recebe só o nome, string nome. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente pode dizer que dis.nome recebe o nome e dis.municípios recebe o quê? Se a pessoa não passou a lista. Um novo array list, né? Como é que a gente cria um novo array list? New array list de município e importa aqui array list. Beleza, é outra forma. Só que a gente também viu que isso aqui fica meio repetitivo, né? A gente viu que a gente pode de um construtor chamar o outro construtor, não pode? Do jeito que a gente chama o construtor da superclasse, como é que a gente chamava? Era com super. A gente pode chamar o construtor da nossa própria classe, só que a gente não chama com super, a gente chama com o quê? Usando dis. Então, posso chegar aqui ó, e dizer, olha, se a pessoa passou só o nome, faz o seguinte, dis, passando esse nome e passando o new array list de município. Então, eu passo no construtor mesmo, ele vai e chama esse outro que vai inicializar, passando essa lista vazia. E aí eu posso criar um construtor que não recebe nada. E aí também do mesmo jeito, fazer ele chamar o outro construtor, certo? Então, isso da gente ter vários construtores, certo? Com parâmetros diferentes, a gente chama de sobrecarga, tá? A gente pode ter sobrecarga de construtores, sobrecarga de métodos, né? Então, a gente pode ter métodos que têm o mesmo nome, mas parâmetros diferentes. Então, isso é um conceito importante para vocês aprenderem. Então, beleza, criamos aqui a área de interesse turístico. Aí a gente pode fazer o get nome, né, dessa área. Então, public, string. Como é que vai ser o get nome? Retorna o quê? Return o quê? O get nome? Dis.nome. Beleza. Aí, vamos lá. A gente disse que essa área, a gente tem um método aqui chamado cadastra município. Não é, gente? A gente não tem aqui o método cadastra município, tem o get municípios e tem o pesquisa município, pesquisar município pelo nome, não tem? Eu quero que vocês me ajudem a fazer esses 3 métodos. No mundo ideal e depois a gente vai ver eles no mundo real, tá? Vamos lá, no mundo ideal, como é que vai ser o cadastro município? Public, void, ele é void, cadastrar município, recebe o município. E aí, o que é que a gente vai fazer quando ele receber o município? A gente vai colocar na lista de municípios esse município. Então, dis.municípios.add.mun. Então, adicionei o município lá. Então, receber o município só fez botar ele na lista. Beleza, isso é no mundo ideal. A gente vai ver depois que no mundo real a gente tem que fazer algo a mais aqui. Além do cadastro município, a gente tem o get municípios também, que é bem simples. O que é que vai ter o get municípios? Public list municípios, get municípios. O que é que get municípios faz? Return this.municípios. Tá? Aí a gente também tem o pesquisar município, né? Como é que eu faço pesquisar município? Public município, pesquisar município, recebendo o nome dele, né? Pronto. Então, a gente recebeu o nome do município. Deixa eu chamar aqui, nome mun. Tá? O que é que a gente tem que fazer? Varrer a lista dos municípios, procurando algum município com esse nome e retornar ele. Como é que a gente vai? Então, para cada município, M, né?
de dis.municípios, eu vou pesquisar o nome do município. Se m.getNome for igual a nome MUN, então se o nome do município for igual a esse nome do município, certo? O que é que a gente pode fazer? A gente retorna o quê? M. É o município que eu tenho que retornar? Porque M é o município. Então, se eu não tenho que retornar o município, M já é um município, então eu não vou fazer m.get nada não, vou retornar o próprio município. Agora, digamos que eu varri o for todinho, não achei esse município, posso chegar aqui e retornar nulo, não posso? Então, digamos assim, minha forma de tratar o erro é retornando nulo. A gente vai ver outra forma de tratar esse erro daqui a pouco. Beleza, gente? Todo mundo entendeu aqui? Joia. Eu só fiz outra forma. Não, pode fazer, mas porque teve gente que usou na prova esse for. Não sei por quê, você quer tomar bonitinho. Mas... Então, joia. Mas assim, é bom saber usar os dois, certo? Mas aí vamos lá. Vocês entenderam, gente, esses métodos? Pronto. Agora, no MEN, como é que a gente vai usar isso? Vamos fazer o primeiro, né? Para cadastrar o município. Antes de tudo, meu sistema, para poder fazer essas coisas, cadastrar município, cadastrar atrativo, listar municípios, listar atrativos de um município, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que ter, pelo menos, qual é a classe que vai me permitir cadastrar municípios? Área de interesse turístico. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, antes do while, inclusive, criar, né, a nossa área de interesse turístico. Então, área de interesse turístico, nova área, sei lá, é igual a new, área de interesse turístico. Aí a gente poderia passar a lista dos municípios para ela. O nome dela, né, primeiro eu vou botar aqui, ó, sistema, eu vou dizer Litoral Norte da Paraíba, né? Vai ser o nome dela. Litoral Norte da Paraíba / Lucena, certo? Então, é o nome da minha área de interesse, eu estou chamando de Litoral Norte da Paraíba / Lucena. Não estou passando a lista de municípios, porque eu vou usar aquele construtor que inicializa com a lista vazia, tá? Então, eu passei só o nome. Então, o que é que eu faço aqui, gente? Isso aqui chamou aquele construtor que a gente fez, que passou o nome e a lista de municípios como sendo novo array list de municípios. Tá tranquilo aqui? Joia. Então, cheguei no Sistu, criei minha área de interesse. O que é que vai acontecer? Quando alguém chegar aqui para cadastrar o município, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que, primeiro, criar um objeto município e mandar, na minha nova área, cadastrar esse município. Quais são os dados básicos do município? Tem um monte de dados, mas quais são os básicos que a gente está lidando por enquanto? Só o nome e o estado. Por enquanto, claro, de vocês pode lidar com tudo, certo? Eu estou simplificando. Vamos fazer aqui só com o nome e estado, certo? Ou então pode perguntar tudo, né? E aí você ir preenchendo tudo. Mas por enquanto vamos fazer só com o nome e estado. Então primeiro eu vou ler o nome, né? Vou perguntar ao usuário qual é o nome do município, né? Então string nome MUN, por exemplo, é igual a GOptionPane, ponto, show input dado. Notem que o GOptionPane, o scanner, vai estar só no programa principal. Não fiquem botando essas coisas nas classes internas, não. Porque se vocês fizerem isso, né, se ficar tudo isoladinho, se a interface com o usuário ficar só nessa classe do main, você pode usar suas classes para um sistema web, para um sistema mobile, para vários tipos de sistemas, porque você isolou a parte da interface e da lógica, né, de negócio. Então vamos lá. GOptionPane show input dialog, digite o nome do município a cadastrar, né? Você mandou cadastrar o município, aí você lê o nome do município que você quer cadastrar, certo? Aí eu posso também ler o estado, né, do município. Aí eu vou botar aqui, estado MUN. Vou aproveitar o código de cima. Aí eu digo, digite o nome do estado do município. Aí você foi lá e pegou e leu o cadastro do município. Uma vez que você tem o nome e o estado, a gente pode criar o objeto município, não pode? Como é que a gente cria? Município MUN, sei lá, é igual a new município, passando o nome MUN e estado MUN. Porque eu não fiz um construtor em município que recebe o nome estado, então eu posso chamar esse construtor lá no meu programa principal, certo? Agora que eu criei o município, quem é a classe onde eu vou cadastrar o município?
Aí, meu objeto é nova área, que é do tipo área de interesse turístico. Então, vou chegar aqui, ó, nova área, ponto. Cadastrar município, passando esse município 1 que eu acabei de criar. Beleza, gente? Todo mundo conseguiu fazer isso aqui? Cadastrar tranquilo, né? E aí, como é que eu vou listar esse município? Eu quero listar todos os municípios que são dessa minha área de interesse turístico. A gente vai ter que pegar da área de interesse turístico quem são esses municípios, né? Que é uma lista de municípios, não tem? Então, posso chegar aqui, ó, fazer liste, município, lista 1, vou até chamar aqui, é igual. Qual é a minha variável, né? Primeiro, vou importar a list aqui, Java Util List, e vou chegar aqui, cadê? Faltou um i no município. Quem é que tem esse método para me dar a lista dos municípios? Nessa variável nova área. Então, vou chegar aqui, nova área, ponto, get municípios. Ela me deu a lista dos municípios. Só que eu quero mostrar elas no GeoPchampaign bonitinho. Tem uma forma mais simples de fazer, que é pegar essa lista e varrendo e mostrando. Cada um abrir o GeoPchampaign e ficar mostrando um a um. Mas fica mais feinho. Uma forma da gente fazer isso assim que fique mais arrumadinho é criando um string onde a gente concatena os nomes dos municípios, um por linha, certo? O que a gente pode fazer? A gente pode criar, né, varrer essa lista dos municípios e criar esse string que junta tudo. Como é que a gente pode definir esse string? Posso escrever lá assim, ó, string, né, lista string, por exemplo, e dizer, ó, municípios da área, e aí pegar o nome da área, né? Como é o nome da minha variável? Nova área, ponto, get nome, né? Então, municípios da área tal, mas e botar um contra barra N, para ele quebrar também bonitinho. Assim, bota 2 pontos também, né? Para ficar arrumadinho. Então, municípios da área, vai botar Litoral Norte da Paraíba barra Lucena, certo? Quem vão ser esses municípios? Aí a gente vai criar aqui a lista, né? Para cada município M, já tem M, nem sei, de lista 1, dessa minha lista de municípios, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o nome dele e juntar no meu string, né? Eu não posso concatenar isso no meu string. Como é que a gente faz para concatenar no string? Que é meu string, né? Lista string. Então, lista string mais igual. E aí eu vou pegar o nome do município. Como é que eu pego o nome do município? m.getNome. Então, ele pegou o município, juntou e bota um contra barra N aqui também, tá? Mais contra barra N. Beleza, gente? Então, vou lá, ele juntou os municípios. Uma vez que eu tenho nesse lista string, eu não tenho todos os municípios, aí eu posso mostrar isso no GeoPchampaign, não posso? Como é que a gente faz? GeoPchampaign, ponto, show message dialog, no, e mostrar aqui, ó, lista string. Então, o que é que ele vai mostrar? Todos os municípios daquela minha área, não é isso, gente? Não é isso que vai acontecer? Então, vamos lá. A gente já fez nosso sistema, já é capaz de cadastrar município e listar os municípios. Vamos ver se ele está funcionando? Para o que ele está fazendo? Vocês acham que está funcionando? Tá ou não tá? Tá ou não tá? Cadê a certeza? Ninguém tá botando fé. Vamos ver? Então, vamos lá. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Se eu mandar rodar, ó, o que é que ele vai mostrar para mim? Ó, Sistema Litoral Norte Lucena. Digita uma opção. Aí eu vou dizer aqui, cadastrar município. Opção 1. Digita o nome do município. Sei lá, Lucena. Estado, Paraíba. Beleza. Aí ele não disse nada, não me deu nenhum feedback, mas teoricamente eu acredito que ele cadastrou. Vamos ver se ele cadastrou mesmo. Como é que a gente pode ver se ele cadastrou mesmo? Posso mandar listar, né? 3 municípios da área litoral norte da Paraíba. Botou Lucena, né? Tá bem. Então vamos cadastrar mais um. Ó, Baía da Traição. Nome do estado, Paraíba. Aí vou mandar listar 3 municípios da área. Lucena e Baía da Traição. Ok, vamos sair, vamos ver se ele sabe sair. 5. Programa finalizado até mais, terminou. Pronto. Teoricamente ele está funcionando já, não é isso, gente? Isso aí é um fluxo normal de execução.
Mas quando o usuário usa, o que é que acontece se eu chegar aqui e cadastrar Lucena 2 vezes? Né? O que é que acontece se eu mandar depois? Eu ainda não fiz o pesquisar, mas se eu mandar pesquisar e não existir aquele município? Né? Então, essas situações são situações que acontecem. E essas situações a gente chama de situações excepcionais. Não é o fluxo normal. O normal é o usuário ser bonzinho, mas ele não é bonzinho, certo? Então, a gente tem que pensar nessas situações. E aí, em Java, a forma da gente representar essas situações excepcionais é criando objetos chamados exceções, tá certo? Então, se a gente quer definir alguns tipos de exceções que nosso sistema pode ter, a gente vai criar classes para representar esses tipos de exceção, que é o que a gente vai fazer agora. Por exemplo, na hora de cadastrar um município, qual é a exceção que pode acontecer? Na hora que eu mandei cadastrar aqui, qual foi a exceção que eu disse a vocês agora que pode acontecer? Ele já existia, não é isso? Então, a gente pode pensar nesse nosso sistema em uma exceção chamada município já existe exception, que representa a situação em que o município já existe. Como é que a gente cria essa classe? Alguém aqui já criou uma exceção ou vai criar hoje a primeira vez? Então, vamos criar? Cadê vocês no computador? Vai fazer? Então, vamos lá. Eu quero que vocês criem a exceção aqui. Então, o que é que a gente vai fazer? Para representar uma situação de erro, a gente vai criar uma classe só para isso. Então, eu posso criar aqui uma classe, ó, new class, e chamar ela de município já existe exception. Uma classe de exceção normalmente termina com esse nomezinho exception no final, tá certo? Então, o que é que essa classe, se eu criar um objeto dessa classe, isso quer dizer que ele representa essa situação excepcional do município já existir, tá certo? Quando eu crio uma classe de exceção, é como uma classe normal, ó, public class e tal. Só que tem um detalhezinho. Se a gente quer poder tratar dessas situações de erro, a gente diz que essa nossa classe, ela estende de uma classe já pronta de Java para representar exceções. Qual é o nome dessa classe? Vocês imaginam que seja qual o nome dela? Vai ser... Pode ser a própria classe exception. Então, existe uma classe em Java já exception, que dentro dela já guarda um atributo que é a mensagem da exceção e que a gente pode utilizar quando cria nossa exceção. Então, uma classe, uma exceção nossa, a gente cria fazendo public class, o nome dela, extends exception. Beleza, gente? E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente também vai criar um construtor aqui para a nossa classe de exceção, né? E esse construtor, como do mesmo jeito, quando a gente cria uma classe que é filha de outra, a gente não chama o construtor da superclasse, a gente também vai criar nossa classe de exceção, podendo chamar o construtor da superclasse. Então, a gente pode criar aqui o construtor public. Vou copiar aqui o nome. Município já existe exception. E aí, um construtor que eu posso criar recebe, por exemplo, uma mensagem de erro. String mensagem de erro. O que é que esse construtor vai fazer para inicializar essa mensagem de erro, gente? Ele não tem a mensagem de erro aqui, não tem um atributo para isso, mas ele sabe que a superclasse dele tem. Então, o que é que ele vai fazer? A gente pode chamar o construtor de quem? Da minha superclasse, que é exception. Então, lá na classe exception, vocês podem olhar lá na API de Java, existe um construtor que já recebe a mensagem de erro. Então, a gente pode chamar esse construtor. A forma de chamar é fazendo, ó, super mensagem de erro. Então, com isso, a gente criou um construtor. No nosso construtor, ele chama o construtor da superclasse, que passa essa mensagem de erro também. A gente pode criar vários construtores aqui. Se eu quiser, eu crio um construtor que não recebe parâmetro nenhum, certo? Então, se eu criar sem parâmetro nenhum, public, município, já existe, exception. Aí, digamos, a pessoa não passou mensagem nenhuma, certo? Ou eu chego aqui e chamo também o construtor da exception sem passar nada. Ou se eu quiser, eu posso chamar esse construtor daqui de cima e dizer, ó, a pessoa não disse o erro, mas você diz, olha, erro, município, já existe. Só isso, assim, uma mensagem genérica relacionando esse erro, tá certo, gente?
Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Estou chamando esse construtor daqui de cima que vai chamar o da superclasse, inicializando a minha mensagem de erro. Tranquilo até aqui? Aí, quando eu crio uma classe de exceção, ele fica botando esse warningzinho aqui, que é o seguinte, ele gosta que quando a gente cria uma classe de exceção, a gente define uma constante que indica a versão daquela exceção, daquela classe de exceção. Se vocês quiserem que ele crie para vocês essa constante, não é obrigatório não, certo? Não dá erro de compilação, não colocar não, mas é uma boa prática criar. Então, você pode dizer add default serial version ID, e aí ele cria aqui uma constantezinha, então, private static final com a versão da sua exceção. Ok, gente? Isso é usado porque, às vezes, isso é para guardar a versão da sua exceção. Isso é mais comum quando você lida com sistemas distribuídos. Aí a gente precisa ter mais cuidado com essa constante. Mas se a gente está fazendo um sistema que vai ser usado só no desktop por um usuário, não é um requisito, certo? Mas só para vocês saberem, isso aqui é uma constante, que é um long que guarda o número 1, certo? Esse L é de long, tá? Um long a gente representa com um L assim. Tá certo, gente? Tranquilo? Então tá, minha classe de exceção foi só isso. O nome dela, extends exception, fiz o construtor. Só preciso fazer isso para criar uma classe de exceção. Ah, eu quero criar agora uma classe município não existe exception. Então, município not found exception. Então, vai ser semelhante. Extends exception, faço o construtor, posso fazer mais de um construtor e posso colocar essa minha constantezinha serial version ID também. Beleza? Aí vamos lá, criei a exceção. Agora, onde é que essa exceção vai acontecer? Né? Qual é a classe onde vai acontecer essa exceção do município já existe exception? Oi? No SysTool ela vai ser tratada, mas tem um lugar onde ela vai acontecer de fato. Né? Não é na hora que eu cadastro o município que ela vai poder acontecer. Então, vai ser aqui na minha classe área de interesse turístico. Então, na minha classe de área de interesse turístico, o que é que acontece? Eu tenho que dizer que quem for usar esse método cadastra município, é possível que haja uma exceção no momento em que eu chamo esse método. A forma da gente indicar que é possível que haja uma exceção ao chamar o método, não quer dizer que toda vez vai acontecer exceção, mas para dizer que é possível que haja exceção, é a gente fazer aqui um throws, dizer que esse método, ele pode lançar, throw é lançar, throws é para dizer que pode lançar a exceção município já existe exception. Então, quando alguém chamar cadastro município, pode ser que essa exceção aconteça. Você está avisando isso, colocando na assinatura do método esse throws daqui. Tá certo? Pronto, aí a gente vai ver agora a gente tem que dizer o seguinte, aqui eu só avisei que pode lançar, mas agora eu tenho que dizer em que situação esse método vai lançar essa exceção. Em que situação ele deve lançar essa exceção, gente? Quando já tiver um município que tem aquele nome, não é isso? Então, uma forma de eu fazer isso primeiro, então eu tenho que descobrir se já existe aquele município, não é isso? Então, eu posso criar aqui um for para pesquisar esse município, não posso? Então, posso criar aqui, ó, boolean, existe, dizer que é false, e aí fazer um for aqui. Para cada município M de dis.municípios, o que é que eu vou fazer? Vou testar se o nome do município é igual ao nome desse município que eu estou cadastrando, certo? Como é que eu faço isso? Ó, if m.getNome foi igual a mun.getNome. Então, se o nome do município que eu estou cadastrando for igual a esse município M que eu estou varrendo agora, o que é que tem que acontecer aqui? Eu vou dizer que existe true ou false? True. Então, true. Né? Então, se eu encontrei... E posso botar um break já aqui, né? Porque eu já encontrei. Se eu encontrei qualquer município que já é igual, eu já posso dizer, ó, tá true, e aí venho pra cá, né? Se ele varrer todos e não achar nenhum igual, ficou sendo o quê? True ou false? Ficou sendo false. Então, o que é que eu fiz aqui? Fiz o booleano, vi se existia o município. Aí, agora eu tenho que fazer o teste, né? Eu só vou adicionar se o município não existir, não é assim? Como é que a gente testa isso? Como é que eu programo aqui esse teste para ver se existe ou não aquele município?
Vamos lá, me diga um teste em Java. A gente faz o quê? Qual é a palavrinha? Testar, verificar se. Qual é a palavra, gente do céu? Minha gente. Hã? Como é? Não, não é try catch. A gente vai testar. A gente vai fazer o quê? If. If, gente do céu. Vamos lá. If o quê? Agora me diga o que é o if, por favor. Vamos lá. O que é que vai ter nesse if? O que é que eu vou testar no if? Se existe for false, que é a mesma coisa de dizer se não existe. Se não existir, o que é que a gente vai fazer? Adiciona, não é isso? Beleza, adicionou. Caso contrário, que é o caso em que... Ó, cuidado para não botar esse else aqui dentro, que tem gente que tem mania de botar else dentro do for, certo? Dentro do for eu só vi se existir, eu botei para true, mas não, eu não vou botar um else aqui, certo? O else vai estar aqui nessa situação de fora. Então eu vejo, se eu varri tudinho, vi se existia, existia, não existia, adicionei. Se existia, o que é que tem que acontecer? Eu tenho que lançar minha exceção, certo? Então, se existia, então aconteceu uma exceção, não é isso? Então, a pessoa mandou cadastrar um município que já existia. Então, a gente cria um objeto que representa essa exceção. Qual é a nossa classe que representa esse objeto? Né? O município já existe exception. Então, a gente vai criar aqui um novo município já existe exception. E vai botar aqui, ó. Aí a gente pode mandar aqui a mensagem de erro, ó. Já existe o município e botar o nome do município, para dar mais detalhes sobre o erro, né? Para quem pediu, né? Então, já existe o município com o nome, e aí pega o nome do município, né? moon.getNome. Então, eu criei um objeto que representa a minha exceção, que é um município já existe exception. Só que eu vou fazer o que com esse objeto? Né? Eu não vou retornar, certo? Esse método é void. Quando a gente tem uma exceção, a gente joga fora, a gente joga essa exceção. A gente diz que a gente joga essa exceção. Então, a gente coloca aqui um throw. A gente diz o seguinte, ó. Se ele não existe, adicione. Caso exista, lança a exceção. E aí, lançar é jogar, certo? Throw. Alguém tem que pegar essa exceção, não é isso? Então, a gente vai ver quem é que vai pegar. Mas vocês entenderam o lançamento? Vamos por partes. Mas não, a gente não criou a string para o exception? Precisa definir a string aí. Não, se eu quisesse, eu poderia usar aqui o construtor sem nada. Se eu quisesse assim, new município já existe exception, não passasse nada, ele usaria aquela string padrão. Mas eu quis detalhar melhor, eu quis dizer, não. Ó, porque se eu usasse o outro construtor, ele só ia ter a mensagem, erro, o município já existe. Mas eu quero que ele diga qual é o município que já existe. Então, eu criei uma exceção específica e usei esse outro construtor. Não tem um construtor que passa a mensagem de erro, então eu usei esse de cima, certo? Então, gente, criei aqui e lancei a exceção. Vocês entenderam o lançamento? Tá tranquilo? Aí agora a gente vai ter que tratar esse lançamento. Quem é que vai tratar? Quem é que vai pegar essa exceção? Onde é que ela vai acontecer? Em que classe ela vai acontecer? Na verdade, ela vai acontecer aqui, mas ela vai ser lançada para alguém que vai pegar ela. No menu. Então, não é no menu onde eu chamei o método cadastrar município? Não foi isso? Então, se a gente olhar lá no menu, olha aqui, ó. Na opção 1, no cadastrar município, tanto que ele já ficou vermelhinho aqui. O que é que acontece aqui? Quando a gente chama um método e esse método pode lançar exceção, a gente tem que tratar essa exceção nesse lugar onde a gente está chamando. Ou a gente também lança para cima. Também. Se eu quiser, eu não quero tratar não, eu também vou lançar essa exceção. Se eu disser que eu sou o main, eu lanço a exceção, ela vai cair na cara do usuário. Mas eu não quero isso. Né? Eu quero tratar e mostrar de um jeito bonitinho para o usuário. Então, a forma da gente tratar uma exceção é usar um bloquinho em Java, que eu não sei se alguém já olhou. Qual é o bloco que a gente usa para tratar uma exceção? Pegar ela e tratar. É o catch, que é o try catch que a gente chama. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Se eu chamo um método que pode lançar uma exceção, esse meu método ele tem que estar num bloco chamado try. O que é try? Qual é a tradução de try do inglês, gente? Try é tente. Aí temos professora, né? O que é try? É tente. Tente cadastrar, certo?
Se deu tudo certo, ó, tentei cadastrar, não deu nenhum erro, o que é que eu vou dizer? Vou mostrar para o usuário, ó, município cadastrado com sucesso. Não posso fazer isso? Então, vou chegar aqui dentro do bloco try. O que é que acontece? Se esse bloco try não der certo, ele não vai executar essa linha daqui de baixo, não. Mas se deu tudo certo, ele vai passar para a linha seguinte. Aí eu boto aqui, JOption pane, ponto, show, message, dialog, null. Aí eu digo, município cadastrado com sucesso. Cadastrado com sucesso. Beleza. Caso contrário, aí eu boto aqui o meu catch, né? Então, todo bloco try, né? A gente pode, para um bloco try, a gente pode especificar um bloco catch, né? Para cada exceção que pode acontecer naquele bloco. Qual é a exceção que a gente já viu que pode acontecer ali? Município já existe exception, né? Então, eu vou botar ela aqui, ó. Catch, município, já existe exception. E aí, quando ele pega a exceção, ele pede pra gente criar uma variável para representar essa exceção que eu peguei na minha mão, certo? Então, eu vou chegar, catch, município já existe exception, Então, eu chamei de essa exceção, porque ele não criou, na hora que lançou a exceção lá, ele não criou um objeto. Então, esse objetozinho é o que a gente vai receber lá. Só que aí não vai missão. Oi? Só que aí você vai fazer missão por aí. Aqui você criou a variável, você não deu esse nome para ela, você criou a variável. Quando ela chegar lá, ela vai ficar guardada nesse ezinho. E aí, uma vez que a gente tem essa exceção eu não disse a vocês que essa exceção no stand de exception. E aí, em exception, existe um métodozinho chamado getMessage, que me diz a mensagem da exceção. Eu posso pegar essa mensagem e mostrar para o usuário qual foi o erro que aconteceu. Né? Nessa mensagem é uma mensagem mais... A gente espera que a mensagem que está na exceção é uma mensagem mais user-friendly, né? Mais amiga do usuário. Não seja todo o detalhe técnico que o usuário precise, que ele não precisa estar olhando. Então, o que é que acontece aqui? Minha gente, pelo amor de Deus, como vocês estão barulhentos. Bora lá. Se deu a exceção, o que é que eu vou fazer? Botar no JOption pane o erro, né? Então, JOption pane, ponto, show message, dialog, null. E aí eu posso pegar a mensagem dessa minha variávelzinha .getMessage. Então, quando eu faço isso, ele pegou aquela exceção que eu passei. Quando eu criei a exceção, eu não passei uma mensagem de erro. Aí vai ser aquela que eu botei. Exatamente. Viu, gente? Então, recapitulando, vamos lá. Vou chamar um método que pode lançar exceção. Então, eu chamo de dentro de um bloco try. Se der tudo certo, eu boto depois do método, eu boto a mensagem de feedback. Se der errado, eu especifico o que é que tenho que fazer dentro do meu bloco catch. Ok? Tranquilo? Então, vimos como criar uma exceção, como lançar a exceção e como tratar a exceção. Então, a gente tem que entender essas três coisas que são diferentes. Professora, só uma coisa. Se outro estado tem um município com o meu nome, Espírito Santo, né? E pronto, o que é que acontece? A gente está considerando só o nome. Por isso que é importante no erro a gente dizer, ó, já tem outro com esse nome. Não pode. Por exemplo, do jeito que a gente fez aqui, realmente ele não vai deixar. Mas é porque nossa área turística não é só uma área turística, não é para todos os do... Tipo assim, em cada área turística espera-se que não tenha dois municípios com o mesmo nome. Então, no litoral norte da Paraíba não vai ter duas Lucenas. Ou não vai ter duas praias com o mesmo nome. Né? Na verdade, nós que definimos essa lógica. Se a gente quiser que possa ter dois com o mesmo nome, a gente testaria o nome e o estado. Certo? Mas a gente assumiu só o nome, que é por área turística. Tá? Então, vamos lá. Vamos rodar esse programa. Será que está funcionando? Tá funcionando ou não tá? Eu erro. Então, vou lá, digita uma opção, município, cadastrar município. Aí, vamos lá. Lucena, o nome do município, Paraíba, Itapebi, certo? Município cadastrado com sucesso. Aí, cadastra agora, Bahia da Traição, PB, beleza. Aí, manda listar, Lucena e Bahia da Traição, ok. Aí, manda cadastrar de novo Lucena agora.
Aí ele diz, digita o nome do município, digita o estado. Aí ele diz, ó, já existe um município com o nome Lucena. Né? E aí vamos listar os municípios, vamos ver se tem 2 vezes. Não, só tem 1 vez cada um, certo? Então a gente tratou essa situação excepcional. Gente, do mesmo jeito, agora eu vou botar sair e sai, o programa finalizado. Do mesmo jeito que a gente fez aqui com cadastrar município, na hora de pesquisar o município, vai ser o exercício da quarta-feira, sabe? Eu não trouxe para hoje não, que eu queria ver até que ponto a gente iria. Mas qual é a ideia aqui? Na hora de pesquisar o município, a gente pode dizer que esse método pesquisar município lança a exceção, município não existe exception, não posso? E aí, ao invés da gente retornar nulo e ter que testar lá se é nulo ou não, a gente vai fazer o quê? Lançar a exceção. Certo? Que aí vocês já viram a história aqui. Vocês já podem ir adiantando, mas vai ser, isso aqui vai fazer parte do roteiro da quarta-feira. Beleza? Deu para entender, gente, a ideia básica de exceções? Então, a exceção é essa situação excepcional. Criar uma classe exceção é essa besteira, é só isso. Né? E aí, o problema é entender como é que o MEI funciona para saber onde é que a gente trata as exceções. Com relação ao restante do roteiro das dúvidas, Alan comentou sobre a dúvida do get descrição, né? Aí eu vou fazer aqui só um exemplozinho do começo, mas aí vocês continuam em casa, tá? Mas exceções está tranquilo, todo mundo entendeu? Então, beleza. Então, criamos um município. Para dar continuidade, né, a esse projeto, vocês iriam criar também essa classe atrativo turístico, não é isso? Então, como é que a gente cria uma classe atrativo turístico? Que é uma classe abstrata. Do mesmo jeito que a gente cria uma classe normal, pode criar do jeito que cria uma classe normal. Ou pode criar diretamente já dizendo que é abstrato, certo? Você pode marcar já aqui o abstrato. Mas vamos criar como uma classe normal. Atrativo. Minha gente. Bora lá. O que é que eu faço aqui? Eu vou dizer que essa classe é o quê? Abstrata, né? Então, abstract. E aí eu disse que qual é o método abstrato que ela tem aqui? Qual é o método abstrato, gente, que ela tem aqui? Get descrição. Então, public string, get descrição. Só que esse método é abstrato, então eu tenho que colocar aqui o nome abstrato, não é isso? Beleza, gente? E aí eu disse que o atrativo turístico tem alguns atributos, que são o nome, a latitude, a longitude, como chegar, o site, informação de contato, tem essas coisas todas. Por enquanto eu vou botar só o nome, vocês colocam o restante das coisas, tá? Então eu vou criar aqui só o nome, private string, nome, certo? Mas vocês colocam o restante das coisas. E aí eu posso criar um construtor também que recebe só o nome, aí vocês fazem os outros construtores depois, certo? Então, public, atrativo turístico, string nome. O que é que eu faço aqui no construtor? Diz.nome, recebe o nome. Por enquanto tá só com o nome, tá? E aí eu disse que ele tem esse método abstrato get descrição. Vou fazer o get nome também, public, string, get nome. O que é que get nome faz? Return this.nome. Beleza. Aí vocês fazem do restante dos atributos. Além desse, eu mandei vocês criarem qual? Mandei vocês criarem... Qual é o tipo de atrativo turístico que vocês criaram primeiro? O atrativo natural, não foi? Então, vamos criar uma classe que estende do atrativo natural. Então, vou fazer aqui, ó, new class atrativo natural. E aí, eu vou dizer que ela estende de quem? Então, o atrativo natural é um atrativo turístico, né? Então, estende de atrativo turístico. Beleza? Só que para ela estender, né, é interessante que a gente faça o construtor dela e a gente faça o método getDescrição, senão ela não pode ser uma classe concreta. Então, primeiro o construtor, public. Como é que eu faço o construtor dessa classe? Atrativo natural, passando, por exemplo, o nome do atrativo natural, né? String, nome. O que é que eu vou botar aqui nesse atrativo natural? O que é que eu vou fazer nesse construtor? Vou chamar o construtor da superclasse. Como é que eu chamo o construtor da superclasse? Super, passando o nome. Ok, gente?
Além disso, aí posso fazer outro construtor que recebe nome, latitude e longitude, vários construtores. É interessante fazer vários para vocês praticarem. Além disso, eu tenho que ter o get descrição. Como é que eu especifico o get descrição que não seja mais abstrato, que seja concreto? Public string, get descrição. O que é que eu vou fazer nesse get descrição? Ele vai retornar uma descrição de um atrativo natural genérico. Então, eu posso botar aqui, ó, return, sei lá, atrativo natural de nome mais super.getNome. Então, eu implementei ele dizendo qual é a descrição de um atrativo. Eu vou dizer só com o nome dele. Aí, então, defini que get descrição de um atrativo natural diz só o nome dele. Beleza, gente? Aí, eu vou criar agora o atrativo praia, que é um tipo de atrativo natural, certo? Quando chegar lá na praia, né, então, vou fazer lá na praia, ó, new. O que é que eu vou fazer lá na praia? Então, vamos criar a classe praia, como é que eu digo? Que ela estende de qual classe? Qual é a classe que a praia estende, pelo diagrama? Então, a praia é um atrativo natural, então também é um atrativo turístico. Ela herda tudo que está dali para cima, certo? Então, vou chegar aqui, mas eu só preciso dizer a próxima, certo? Eu só vou dizer que estende atrativo natural. A professora da pasta de as duas, não. Não, a classe a gente só estende de uma. Mas quando eu estendo dessa, como ela já estende a outra, já está incluso, está no pacote. E aí a gente pode fazer aqui o construtor, certo? Só que eu disse o seguinte, que praia tem alguns atributos a mais. Quais são eles? Perigo de tubarão e própria para banho e o tipo de orla, não é isso? Então, como é que eu defino esses atributos? Ó, private boolean, perigo tubarão, private boolean, como é o nome? Própria para banho. E private string, tipo de orla. E aí eu também disse para vocês definirem aqui algumas constantes para representar alguns tipos comuns de orla. Como é que a gente define uma constante? Public static, final, string, o tipo dela. Aí, por exemplo, tipo mar aberto. Aí a gente pode botar aqui um string que represente o mar aberto. Pode ser aqui mar aberto, ou então até um termo em inglês, o que vocês acharem melhor, tá? Mas assim, é interessante que seja algo que caracterize esse tipo mar aberto. E aí vocês podem fazer o mesmo para essas outras constantes que estão aqui, pequenas ondas, ou o que for. Certo, gente? Acho que ninguém tá com dúvida, não. Ninguém tá prestando atenção? Oi? Como é? Só um minutinho. Aí vamos lá. Só fechar aqui, gente. Fiz aqui isso. O que é que eu vou fazer? O construtor também, ó. Public praia. O que é que eu recebo quando eu fizer? Um construtor pode receber só o nome da praia, não pode? Então posso ter aqui, ó, string nome. E aí chamar super nome, passando só o nome. Usar esse construtor que recebe só o nome. Mas, além disso, eu posso fazer um construtor que recebe esse perigo. Aí o interessante é que você também, se a pessoa usou esse construtor, que você diga qual vai ser o valor default, valor padrão para os outros atributos. Então, por exemplo, this.perigo de tubarão por default vai ser false, por exemplo. This.própria para banho. This.própria para banho. Você pode dizer que por padrão vai ser true. E this.tipo orla, digamos, por padrão vai ser tipo mar aberto, um exemplo, certo? Então, a gente definiu que isso aqui é o valor default, caso a pessoa não tenha passado esses atributos. Mas a gente pode ter um construtor que recebe tudo, né? Então, posso ter um aqui, ó, public, praia, string nome, boolean, perigo tubarão, boolean, própria para banho, string tipo orla. Então, posso criar um construtor assim. O que é que eu vou fazer? Do mesmo jeito. Super, passando o nome e vou inicializar essas outras coisas que são daqui. Então, this.perigo tubarão igual a perigo tubarão. This.própria para banho igual a própria para banho. This.tipo orla igual a tipo orla. E aí, o que é que eu fiz?
Eu também posso redefinir, mesmo que eu já tenha... Se eu não colocar aqui o get descrição, tem problema? Não, tem não. Ele vai usar o do atrativo natural. Mas se eu disse... se eu quiser, se alguém mandar imprimir a praia, só que ele só vai dizer o nome da praia. Mas se eu quero que ele imprima mais coisas quando alguém pedir a descrição, eu redefino o método get descrição. Então, chego aqui e coloco public string get descrição. E aí, return, por exemplo, praia de nome mais super.getNome, né? Que é própria para banho ou que não é, né? Você diz assim, aí você pode até botar aqui, ó. Própria para banho, 2 pontos, mais... Aí você pode fazer, na verdade, o ideal é não botar um true ou false, não. É ver se é própria para banho e botar uma mensagenzinha bonitinha, certo? Assim, mas eu vou botar o true ou false por enquanto. Diz ponto própria para banho. Mas vai ficar muito distante. Dizer ao usuário própria para banho, true ou false é meio esquisito. O usuário não sabe o que é true ou false nesse sentido, não. Aí vocês ajeitam aí essa mensagenzinha e deixa bonitinha, tá certo, gente? Então, assim, deu para entender aqui, aí eu posso redefinir. Aqui o que a gente está fazendo, quando a gente redefine esse método, a gente chama de override, né? Ou sobrescrita de método. A gente sobrescreveu o método da superclasse da gente. Qual é a dúvida mais que alguém perguntou? Oi? Já resolveu? Então, gente, o que é que vocês vão fazer? Quem não terminou o roteiro passado, vai terminar até quarta que vem, porque aí nesse roteiro da quarta... vai ser outro roteiro com base no que já estava, mas só focado em exceções. Vai ter justamente esse foco em exceções. Então, eu vou botar mais algumas opções no menu, que talvez vocês já tenham até feito. Né? Então, a gente vai colocar mais opções e vai lidar com a parte de exceções. Aí eu vou dizer quais são as exceções que vocês vão criar. Né? Talvez eu libere para vocês antes esse roteiro. Então, quem quiser adiantar, pode ir adiantando. E quem quiser também fazer essa ideia de aprender uma tecnologia, fazer menu à vontade, pode. Contanto que vocês aprendam o básico, aprendam exceções, aprendam a herança direitinho, sem pular as etapas. Certo?